A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma vez aqui na presença do Senhor, trazendo uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É muita alegria de poder estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço desde já a todos que estão chegando, aqueles que estão pela primeira vez chegando aí no vídeo. Peço que você se inscreva, deixe aí seu like, né? Comente aí, deixe seu comentário aí para que o YouTube veja que você está gostando do nosso trabalho e possa indicar também para outras pessoas estarem assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A todos vocês, meus amigos aí da Indonésia, da Índia, Portugal, vários lugares aí, pessoal, estão nos seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico feliz com isto. Eu quero agradecer aqui a pessoal da Alemanha, né, Tailândia, todas essas pessoas aí que estão nos seguindo. Tenho visto aí que eles têm deixado aí seus comentários. Isto é muito importante para o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Ana Carolina de São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor José Carlos, lá da Bahia. Pastor José Carlos, lá do canal Palavras de Vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para todos vocês que estão aí comentando. E a todos, né, que têm aí comentado, que têm aí curtido nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, concedendo aí, né, dias de paz, de alegria, de harmonia. Louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus. A todos vocês que estão chegando, receba aí meu forte abraço aí, né, aqui deste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos com a primeira aula aqui desse terceiro trimestre. É com muito prazer que nós vamos agora fazer a apresentação. Louvado seja o nome do Senhor, deste ilustre comentarista aqui que está trazendo aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Este trimestre aqui, eu fico feliz. Temos lições aqui poderosíssimas que nós vamos aqui estar tirando lições maravilhosas para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E tem aqui por título aqui, o Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Este é o título desse trimestre. Nós vamos estar aí discorrendo 13 aulas, louvado seja o nome do Senhor, 13 aulas nesse trimestre aqui, né? Falando sobre o livro de Ruth e o livro de Noemi, né? Essa aula é do dia 7 de julho de 2024, louvado seja o nome do Senhor. Vamos mostrar aqui duas importantes mulheres na história de um povo. Louvado seja o nome do Senhor. E que vamos estudar nesta lição. Neste trimestre, né, nós estudaremos aqui os livros históricos de Ruth, né, e Esther, como eu já falei. Neles veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos aqui fazer uma breve introdução aqui, falando do comentarista, né? O comentarista é Silas Queiroz. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, né, Roraima, e procurador-geral no mesmo município. Ele é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos, né, FATEL. Ele tem uma sólida formação acadêmica. Ele é casado com Jocineide Machado de Almeida Queiroz. É pai de 3 filhos, sendo eles Silas Júnior e Gabriel e Ana Carolina. Além disso, Silas também é jornalista e membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Falando aqui, só para mostrar, né, que o homem, ele é um homem experiente, não foi qualquer um aqui que comentou esta lição nesse trimestre aqui, e tem bastante bagagem aí, bastante conteúdo
para nos trazer para o nosso aprendizado, né? É uma pessoa que é estudado, que pesquisa, que tem todas as informações necessárias que nós precisamos para estarmos aprendendo e pondo em prática, né? A Bíblia diz que nós temos que não ser só ouvinte, mas sermos também praticante. Lá em Oséias também vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é muito bom quando nós aprendemos e colocamos em prática. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ver aqui divisão didática. Irmãos, a divisão a seguir é pessoal. Portanto, você como professor, que nós estamos aqui falando para os professores como deve aplicar as suas aulas aí para os seus alunos, né? Então você como professor pode ter uma opinião diferente da minha. Podemos dividir o conjunto de lições deste trimestre em 3 partes, né? Em primeiro lugar, a lição número 1 serve como introdução, né, ao trimestre, que essa aqui é a introdução que nós estamos abrindo aqui esse trimestre hoje, então aqui serve como introdução a esse trimestre, a lição 1. Nela faremos uma síntese aqui da biografia de Ruth e Esther. E em segundo lugar, as lições de número 2 até a lição 5 focam especificamente ali o livro de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, as lições de número 6 a 13 focalizam especificamente o livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Panorama geral. Primeiro, o cenário e contexto histórico, né? Vamos ver aqui. Ruth, ela se passa em Belém durante o período de juízes em Israel, né? Aproximadamente aí 1200 e 1100 a.C., em uma época de grande estabilidade social e econômica. E Esther se passa em Suzã, capital do Império Persa, né? No século 5 a.C., durante o reinado de Assuero, né, que é o Xerxes, né? O Império Persa era a maior potência mundial da época. E segundo aqui, nós vemos aqui os personagens. Ruth, uma jovem moabita, que se casa com um israelita. E após a morte do seu marido, né, que foi Malom, né, nós sabemos o filho de Elimeleque, com Noemi. Então, após a morte do seu marido, ela decide seguir sua sogra, Noemi, né, que volta para Israel. Lá ela encontra Boaz, um homem rico e justo, com quem se casa e tem um filho, pôs o nome desse filho Obed, que se torna avô de Davi. Por isso que a Bíblia diz que ele é da tribo de Davi, ele é da descendência de Davi, aliás. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é da descendência de Davi, porque Obed se torna ali o filho da Ruth, né, com Boaz, se torna avô de Davi. E Esther, uma jovem judia, você vê que aqui foi ao contrário, uma jovem moabita. Você sabe que essa Ruth, Ruth era filha de Moabe. Esse Moabe, irmão, ele foi filho de Ló, né? Quando chegou numa cidade que não tinha homem, Ló tinha 2 filhas. E a mais velha falou para a jovem assim: olha, já que não tem homem nessa cidade, depois daquela destruição lá de Sodoma e Gomorra, a mais velha falou assim: olha, já que não tem homem nessa cidade, vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho para o nosso pai, deixar ele bêbado, e uma noite eu me deito com ele e tenho relação com ele para que preserve assim a descendência, a nossa descendência, né? Como era o costume daquela época. E amanhã nós daremos vinho novamente para ele, e você, a mais velha falou para a mais nova, você deita com o nosso pai, e assim nós teremos filhos do nosso pai para que, né, conservemos aí a nossa descendência. E assim fizeram. E aqui, essa primeira aqui, a filha mais velha de Ló, ela teve um filho, chamou o nome de Moabe, ou seja, no nome de Jesus, que é o pai dos moabitas hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra teve um outro também que colocou Ben-Hanim, que é os filhos dos cananitas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esther, amados, diferentemente de Ruth, que era uma moabita, né? Ruth era filha de Moab, né? Neta de Ló. Louvado seja o nome do Senhor. Daí que acontece? A Ruth, ela sendo moabita, casa com um israelense, com um hebreu. E agora, ao contrário dela, Esther é uma jovem judia, hebreia, né? Órfã,
que foi criada por seu primo, né, Mardoqueu, ela se torna rainha da Pérsia. Então, após ser escolhida por Assuero, entre várias candidatas, usa sua posição para salvar o povo judeu do extermínio planejado por Amã. Todos sabem da história de Naamã. Amã era um oficial do rei Assuero, de Xerxes, né? Que queria se engrandecer e ele queria matar o povo judeu só porque Mardoqueu não queria, né, se curvar perante ele, que os judeus não se curvam perante ninguém mesmo, somente perante o Deus dos céus. E ali ele ficou irado com Mardoqueu e planejou matar não só Mardoqueu, mas toda a sua descendência, que era judeus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, a forca que ele havia feito para Mardoqueu, ele próprio e a sua família foram enforcados naquela forca, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vê ali o salvamento, a salvação dos judeus através de Ester, que casou com um rei pagão. Você vê que uma moabita, que era um povo pagão, casou com um judeu, vou só isso no nome de Jesus, e uma judia casa com um rei pagão. Mas foi tudo o plano de Deus para a salvação. Através de Ruth veio Jesus Cristo e através de Ester veio salvamento para o povo judeu. Terceiro tema, né? Ruth, fidelidade, né? Família, redenção, provisão divina, importância de seguir as leis de Deus. E Ester, coragem, fé, posição à injustiça, ou seja, oposição à injustiça, o papel da providência divina na história humana. Então aqui foi um papel importante aqui da Ester na providência divina na história humana. E quarto, nós vamos ver aqui estilo literário. Ruth, um curto romance com linguagem simples e direta, né, rico em diálogos e descrições aí vividas da vida rural na antiga Israel. E Ester, um livro mais complexo, né, com elementos de suspense e drama que utiliza diversas técnicas literárias aí, como simbolismo e ironia. Louvado seja o nome do Senhor. E quinto, similitude entre os livros de Ruth e Ester. Ambos os livros aqui, irmãos, eles apresentam mulheres fortes e corajosas que desempenham papéis cruciais, né, na história de seu povo. Demonstram aí a fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo em tempos de dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Enfatizam também a importância da fé e da obediência a Deus. Vocês estão entendendo? Então, esse livro contém histórias inspiradoras que oferecem esperança e encorajamento aos leitores. Então, quando nós lemos aqui as histórias desses dois livros aqui, nós nos encorajamos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos ver que sempre aqueles que se levantam contra a nação, contra o povo de Deus, sempre eles caem por terra. É como o pessoal, lembra que o pessoal fala assim, o ditado, que o feitiço virou para cima do feiticeiro? Então, quem se levanta contra o povo de Deus, sempre ele se dá mal. Ouça isso no nome de Jesus. E aquilo que, falando aqui da Ruth, aquilo que você imagina, você pensa que está tudo perdido, que não tem, por ser uma pessoa, né, saiu de uma família pagã, uma pessoa que não teme a Deus, que não tem nenhum respeito, aí você fala assim, esse camarada está perdido, essa mulher está perdida, você não dá nada por ele, é onde Deus vem e muda toda a história, todo o curso da história, dando ali uma grande vitória para aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não devemos julgar a ninguém, ouça isso no nome de Jesus. A Bíblia diz que és tu que julga o servo alheio para o seu Senhor, que ele caia, que esteja de pé, poderoso é o Senhor para o levantar. Agora você imagina Deus pegando uma história, uma moabita, né, filha de um pagão que não temia Deus, não conhecia Deus, e faz ela entrar na genealogia de Davi, na genealogia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Através dela vem o Salvador, né, e o Senhor do mundo. E em sexto aqui, em resumo, né, Ruth e Ester são livros distintos com contextos históricos, né, personagens e temas diferentes. No entanto, ambos compartilham importantes similaridades, como a presença de mulheres fortes e fiéis, a atuação de Deus, irmãos, na história e a mensagem
de esperança e encorajamento. Ouça isso no nome de Jesus. Então quando você lê essas histórias, você se encoraja, você fala assim, não, se isso aconteceu com eles, vai acontecer comigo também. Se aconteceu bênçãos assim, onde não se dava nada na vida da Ruth, vai acontecer na minha também. Como Noemi saiu, né, de Belém, foi para Moabe, a Bíblia diz que ela saiu cheia e voltou vazia, quer dizer, ela saiu por causa da fome que estava acontecendo em Belém, foi lá para Moabe, mas depois que morre seu marido, morre seus 2 filhos, daí ela volta para Belém, louvado seja o nome do Senhor, e chega lá, o pessoal fala assim, não, esta Noemi, louvado seja o nome do Senhor, e ela fala assim, não me chama mais de Noemi, mas me chama de Mara, né? Noemi significa agradável, e Mara significa amarga, louvado seja o nome do Senhor, e ela fala, grande amargura me deu Todo-Poderoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Deus faz uma mudança na vida dela e faz com que através dela, através da Ruth, venha o Salvador do mundo. Então esses livros, né, ambos os livros, eles oferecem valiosas lições para os leitores de hoje, especialmente sobre a importância da fé, da coragem e da obediência a Deus, mesmo em meio a desafios e circunstâncias difíceis, certo? Então, esse aqui, ele oferece tudo isso aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Valiosas lições para nós hoje. Nós podemos tirar essas lições, né? Lições boas para nossas vidas hoje. Ouça isso no nome de Jesus. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, irmãos, sem mais delongas, aqui para o primeiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós não lemos aqui o textuário, né? O textuário está em Ruth. Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 14, diz assim, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática nos diz assim, conhecereis, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está lá em Esther e Ruth. Em Ruth está no capítulo 4, versículo 23, e Esther no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. É bem longa essa lição, louvado seja Deus. Mas vamos ler aqui rapidinho para nós ter aí uma base, né, do nosso estudo. Nós iremos estar comentando aqui, né? Ruth capítulo 4, versículo 13, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, quer dizer, teve relações com ela, e o Senhor lhe deu conceição, quer dizer, ele concebeu, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Louvado seja Deus. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e chamaram seu nome de Obed. Este é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora, indo lá para o livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 a seguir, diz assim, vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se dará, se fará. Olha só, dando uma pausinha aqui no versículo 2, você vê que o rei Assuero, o Xerxes, né, ele deu aqui uma oportunidade da rainha ficar, né, bem de vida, riquíssima, né, até metade do seu reino se daria, louvado seja o nome do Senhor. Mas a rainha não quis saber de nada
material. Então, somente ela queria o livramento do seu povo e da vida dela também, que ela era judia. A mãe já tinha traçado já o plano de matar os judeus e ela não seria diferente. Provavelmente também iria morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o rei já tinha assinado o decreto e não tinha como voltar atrás. Ouça isso no nome de Jesus. Mas daí a rainha pediu livramento para o seu povo. Ela não foi egoísta, né? Não viu só o seu lado, porque não adianta ter riqueza e perder a sua vida. Ela pediu ali livramento para a sua vida. Versículo 3 diz assim: então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida. Olha só, então a vida dela estava em risco. Desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: quem é esse? E onde está cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem e o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim, e foi para o jardim, do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então aqui foi a denúncia da rainha, porque Mardoqueu já tinha tramado tudo escondido, ouça isso no nome de Jesus, para matar os judeus, e o rei nem sabia que se tratava desse plano, ouça isso no nome de Jesus, e ele nem sabia que a sua esposa também era judia, ouça isso no nome de Jesus. Aí ali, naquele momento, ela se deu a entender para o rei que ela era judia e que ela também tinha sido vendida para ser morta, tanto ela como todos os das províncias ali, judeus em geral. Ouça isso no nome de Jesus. Então, foi um livramento de tanto que Deus deu naquele momento para o seu povo, para o povo de judeus, Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe que foi uma história muito linda. Ouça isso no nome de Jesus. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos sendo vendidos, mas o Senhor está preparando o livramento para a sua vida, para nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Deus nunca nos deixaria só. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, já falamos muito aqui, já fizemos uma pequena introdução, vamos pular a introdução aqui da lição e vamos direto para o primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Subtópico 1. Ruth era uma mulher moabita. Os moabitas, irmãos, ele era um povo que descendia de Moabe, esse Moabe, como eu falei no começo, filho de Ló, e eles eram parente próximo dos israelitas, Louvado seja o nome do Senhor, até porque Ló era sobrinho de Abraão, nós sabemos disso, Então ele era parente próximo dos israelitas e até conseguiram conviver com eles, amistosamente, em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigo do povo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Moabe, ele era o filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa, foi um incesto. Você sabe que o incesto é quando um parente, ou um pai, ou um irmão, deita com seu irmão, louvado seja o Senhor, um pai com sua filha, é um incesto. Então foi incestuosa ali com a sua filha mais velha. Então esse Moabe é o filho mais velho da filha de Ló, que se tornou aí, ficou sendo que neto e filho de Ló ao mesmo tempo, porque Ló deitou com a própria filha e nasceu Moabe, que era filho e ao mesmo tempo neto também, por ser filho da filha de Ló. Então era pai e avô ao mesmo tempo de Moabe, o Ló. Certo? Então, está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 37, se não me falha a memória. Então, Ló, irmãos, que era sobrinho de Abraão, foi enganado por suas duas filhas, que desejavam preservar sua descendência, além de Moabe, Além de Moabe, Ló também foi pai de Benjamim, que Benjamim, ele é o pai dos amonitas, ouça isso no nome de Jesus, através de outra relação incestuosa com a sua filha mais nova, certo? Então esse Benjamim, ele é pai
dos amonitas, né? Louvado seja o nome do Senhor. São dois povos que só Jesus na causa. Eles eram devotos, né, de Astarte. Essa Astarte, ela era deusa da fertilidade, né, segundo eles falavam. Baal, Peor e outras divindades pagãs. Então você vê que era um pessoal pagão, não temia a Deus, não, né? Não obedeciam a Deus. Isso aí você pode ver lá no livro de Números, capítulo 25, versículo 16. Mas aparece aqui parece aqui que dentre todas as divindades cultuadas pelos moabitas, nós queremos aqui, queremos que era a principal, nós cremos que era a principal, né? Essa divindade, né, cultuada ali pelos moabitas, era a principal, o Deus da guerra, cremos aqui, sem dúvida, que era a divindade nacional dos moabitas. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e bois. Você vai ver isso lá em Números 22, versículo 40, e depois número 23, versículo 2, e número 25, versículo 1. Além disso, irmãos, eles também praticavam sacrifício humano e oferenda, né, aos seus deuses. Você vê que era uma coisa tão horrível que eles ofereciam crianças, né, sacrifícios humanos ali, queimavam ali como holocausto, né, oferecendo ao Deus, né, Astarote, essas coisas. Era coisa horrível que eles estavam praticando. E foi de lá que saiu a Ruth, louvado seja o nome do Senhor, mas ela fez a diferença. Você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Então, os moabitas, assim como os amonitas, eles foram duramente reprovados por Deus por terem se levantado contra Israel. Eles se levantaram contra Israel. Seu próprio povo, né? Parente próximo. Ouça isso o nome de Jesus. Você pode ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 ao 6. Eles não foram hospitaleiros com Israel, né? De modo nenhum. Quando saíram do Egito, Israel saiu do Egito. Além disso, Balaque, o rei moabita, né, que era o rei de Moab na época, ainda contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né, o povo de Israel. Você sabe, lá em número 22 ao 24 vai falar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os israelitas acamparam, né, nas planícies de Moabe, antes de atravessarem o Jordão, eles se envolveram de forma imoral com as mulheres moabitas e midianitas, né, e participaram ali de sua idolatria. Israel, no capítulo 25 de Número, vai dizer que eles se demoraram lá, né, nesse lugar aí, e acabaram se envolvendo com a idolatrias e com a prostituição, com as mulheres moabitas ali, ouça isso no nome de Jesus, e as mulheres midianitas. E Deus não queria que eles se acampassem por muito tempo ali, ficassem praticando as idolatrias que os outros praticavam. E por isso Israel sofreu ali umas consequências por causa desse pecado. Então, por tudo isso, foi ordenado que eles fossem excluídos da congregação de Israel, por causa desse pecado. Naquela época não tinha isso, não, de um pecar e ficar vivo, não, era apedrejado, era morto mesmo, né? Você pode ver lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 ao 6, e Neemias também, capítulo 13, e o versículo 1. Depois de Josué, no período dos juízes, né, de Israel, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas, por causa da sua desobediência, né? Essa opressão moabita durou 18 anos, não é fácil, né? 18 anos ali sob o governo do rei Eglon, que até que Deus levantou Eude, né? Que foi um juiz ali, um homem canhoto, para livrar o seu povo. Você pode ver essa história lá no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 30. Então nós destacamos aqui que esse último evento aconteceu bem próximo do contexto de Ruth, ouça isso no nome de Jesus. Aí Deus agora começa a mudar essa história, louvado seja o nome do Senhor, no meio de um povo ruim, de um povo maldoso desse jeito. Deus levanta a Ruth, louvado seja o nome do Senhor, que através de Noemi, ela dá crédito ao Deus de Israel e se converte, e foi aquela grande bênção, como você sabe da história que nós acabamos de contar aqui agora, que através dela veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Segundo subtópico, irmãos, o perfil de Ruth. Para iniciar este subponto aqui, vamos destacar aqui o seguinte texto bíblico, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11, diz assim: agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque
todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então, quando a pessoa é virtuosa, lá Salomão falou, né? Mulher virtuosa, quem achará? Então, aqui, essa foi uma mulher virtuosa, a Ruth. E aqui a recomendação é para que não tenha medo. Se você é virtuoso, se você é virtuosa, não tenha medo, porque Deus estará com você todos os dias, todos os tempos. Vocês, no nome de Jesus. Irmãos, aqui no contexto bíblico, a expressão mulher virtuosa se refere a uma mulher de excepcional caráter e qualidade que se destaca por sua fé, integridade e amor a Deus e ao próximo. É importante aqui, irmão, ressaltar que essa definição não se limita a um conjunto específico de tarefas ou comportamentos, mas sim a um conjunto de princípios e valores, né, que norteiam a vida da mulher virtuosa, certo? Então, ela não se limita a um conjunto específico, não. É todos aqueles que valoriza, que prioriza os valores, né, que norteia a vida, né, da mulher virtuosa. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, literalmente Boaz diz: todas as pessoas à porta, né, todas as pessoas à porta da cidade sabem que você é uma mulher de valor. Olha aqui que Boaz fala para Ruth. Ruth é precisamente uma mulher do tipo Provérbio 31, que eu falei aqui agora, né? Em carne e osso, as obras dela de fato foram elogiadas publicamente, né? 31, mulher virtuosa, quem achará? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui falar das suas qualidades. Ruth, ela era uma mulher convertida ao Deus vivo. Você pode ver lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. A semelhança de Abraão, ela deixou sua parentela e foi para uma terra distante por causa da sua fé no Deus vivo. Veja só, Abraão, ele deixou a sua terra, como Deus falou: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Ruth também, ela saiu do meio da sua parentela sozinha com a sua sogra Noemi, que era belemita, e seguiu, né, ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela deixou as idolatrias do seu povo, deixou a maldade do seu povo, os sacrifícios de seres humanos, de animais e tudo mais, para seguir ao Deus vivo. Certo? Então Deus passou a ser o Senhor, não só o Salvador, mas o Senhor de Ruth. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ruth buscou abrigo debaixo das asas de Deus. Né? Ruth, capítulo 2, versículo 2, vai dizer: e Boaz chama de bendita de Deus, né? Capítulo 3, versículo 10. Ruth também, ela era uma mulher que amava, né, desinteressadamente. Você vai ver lá em Ruth, capítulo 1, versículo 14, parte B. A Bíblia diz que o amor de Ruth pela sogra não era interesseiro, certo? A relação havia sido edificada sobre o fundamento sólido do amor. E não sobre a areia movediça dos interesses, não. O amor é mais forte do que a morte, né? Nem os rios podem afogá-lo, o amor, né? Pode afogá-lo. Então o amor, ele é guerreiro, é combativo, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ruth também, ela era uma mulher trabalhadora, não era uma mulher preguiçosa. Não, ela era trabalhadora. Você pode ver lá em Ruth, capítulo 2, versículo 2, e aí pula lá para o versículo 15 ao versículo 17. Ela era uma mulher diligente, que tinha coragem para trabalhar e fazer tudo quanto estava ao seu alcance. Ela não era uma peça de porcelana, uma taça de cristal. Ruth tinha fibra, tinha punhos de aço e mãos adestradas para o trabalho. Ruth foi uma mulher diferenciada, ouça isso no nome de Jesus, podemos dizer assim. Ruth, ela era uma mulher de bom testemunho em toda a cidade. Louvado seja Deus. Você pode ver lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ela foi uma mulher que impactou a cidade, não pela sua beleza, mas pelas suas virtudes. Ouça isso no nome de Jesus. Lembra que a Bíblia diz lá em Timóteo, né, que o frisar da mulher não esteja no cabelo, nem na roupa de festa e tal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nas virtudes. Sua beleza interior era mais esplêndida do que sua beleza exterior. Então, a interior.
é mais esplêndida do que qualquer beleza exterior. O amor, aliás, o maior patrimônio que possuímos é o nosso nome, né? O nosso caráter. O bom nome vale mais do que as riquezas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se você preserva pelo seu bom nome, você está preservando, você está sendo honrado. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico aqui desse tópico 1, o exemplo de Ruth como modelo para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, vemos aqui o exemplo de Ruth. Ouça isso no nome de Jesus. Matrimônio e maternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a mulher de Deus deve ter fidelidade, certo? Olha o que diz aqui. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, vendo Noemi que de todo estava resolvida aí com ela, né? Então deixou de lhe falar. Porque Ruth, ela insistia, Noemi insistia, fica minha filha, fica, volta para o teu povo, volta para o teu Deus. Não, olha, assim, mesmo, aonde tu morrer eu vou morrer, nada vai nos separar, a não ser que seja a morte e tal. Você vai ver isso lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18. Ouça isso no nome de Jesus. Outro sim, a mulher de Deus deve ser prestativa. Ser prestativa, irmão, é cumprir seus deveres e fazer mais do que lhe é pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que a Bíblia fala que quando nós fazemos só o que nos é mandado, nós ainda somos considerados servos inúteis? Então aqui, prestativa aqui, é fazer mais do que lhe é pedido. E Ruth, né, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Ruth capítulo 2, versículo 2, você pode ver essa história. A Ruth também, a mulher de Deus, ela é reconhecida. Foi assim como a Ruth foi reconhecida. Todas as mulheres de Deus, todas as mulheres que fazem profissão de seguir a Cristo, ela é reconhecida, certo? Quando a mulher tem caráter, ela se torna reconhecida por onde quer que ela passe. Em seu trabalho, ela é reconhecida, pois sempre faz tudo de coração e sem cara feia. Ouça isso no nome de Jesus. A Bíblia até diz, né, que quando a gente fazer alguma coisa para o homem, temos que fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, essa pessoa, ela vai fazer as coisas para o ser humano como se estivesse fazendo para Deus, sem cara feia, né? Em casa, ela é reconhecida como mulher, né? Mulher de Deus, por causa do seu comportamento exemplar. Seu marido a reconhece por causa do seu caráter cristão e seus filhos querem ser assim como ela, né? Enfim, por onde quer que ela vá, é reconhecida. Então disse, veja só aqui, em Ruth 2,19, vai nos dizer assim, então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela foi reconhecida pelo Boaz. E a mulher de Deus também, irmãos, ela é obediente e edificante, certo? Ela obedece a Deus e ela edifica o povo de Deus. Ela edifica a sua vida e edifica também a sua casa. Edifica o povo de Deus, né? Tem alguém precisando, ela vai lá com um conselho, com uma palavra de ânimo, fortalece a pessoa que ouça isso no nome de Jesus. Então, precisamos, né, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos de ter essa obediência a Deus e edificar outras pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ela pensa antes de falar, né? Antes de falar qualquer coisa, ela pensa primeiro, pois sabe que suas palavras têm poder para edificar ou até para derrubar,
como diz lá em Provérbios, né? As obras das suas mãos são sempre para agradar a Deus. Ela faz tudo de acordo com as leis de Deus, pois isso edifica tanto a ela quanto aos que estiver à sua volta, né? Veja o que diz aqui, Ruth 4, versículo 11. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o segundo tópico. Ixi, já está passando já 40 minutos, nós estamos ainda aqui no tópico 2 ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, eu não estou lendo aqui os tópicos aqui na lição, estou só comentando aqui para vocês, louvado seja o nome do Senhor, porque se nós for ler, o tempo vai passar ainda, vai ficar muito longa essa aula, e esse aqui não é meu intuito, né? Ficar, louvado seja o nome do Senhor, batendo aqui na mesma tecla, né? Quem tiver a lição em casa já pode ter lido já, ou acompanha aí depois, mas vamos aqui comentar. Então, Esther, segundo tópico, né? Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Falamos da Ruth, agora nós vamos falar da Esther. Primeiro subtópico do tópico 2, né? Origem e infância de Esther, né? De Belém para Suzã. Vamos lá. Esther, também chamada de Hadassah, era uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu após a morte de seus pais, né? Viveu em Suzã, capital do Império Persa, durante o reinado de Assuero. O texto bíblico nos diz: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que é a mesma Esther que nós estamos falando, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Você vai ver lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Essa tradução é na tradução NVI. Ela era proveniente da tribo de Benjamim e pertencia à família real de Saul. Esther é uma pessoa nobre. Ela pertencia à família real de Saul. Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, né? Esse Jair era neto de Simei, né? Que é bisneto de Quis. Quis é o pai, louvado seja o nome do Senhor, de Saul, né? Você vai ver isso aqui lá em Esther 2, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que foi aqui a história que já muda, uma pessoa nobre, uma pessoa belemita, uma pessoa, né, que Esther era uma pessoa assim, já judia, mas casou com este rei pagão. Mas tudo plano de Deus, tudo isso era Deus preparando o caminho para que ela desse, através dela viesse salvação para os judeus. Segundo subtópico, louvado seja o nome do Senhor, as virtudes de Esther, vamos lá. De órfã a rainha, louvado seja o nome do Senhor. Coragem, vamos aqui, ela demonstrou grande bravura ao se apresentar ao rei para salvar o seu povo, mesmo correndo o risco de morte. A gente sabia que naquela época os reis, eles não recebiam na sua presença ninguém sem ser chamado, nem mesmo a sua esposa, né? A gente sabe que para ela aparecer perante o rei, ela teria que ser chamada. Assim como, vamos supor aqui a Vasti, que era a primeira esposa desse rei, Assuero, né, o Xerxes, ela foi chamada depois que o rei deu um banquete enorme lá para seus nobres, para seus príncipes lá, e o rei depois fez um outro banquete para as mulheres, e ele queria mostrar a sua mulher, a beleza, a coroa real, né, para os que estavam ali, para os convidados, e mandou chamar a rainha Vasti, e a rainha não foi, não compareceu, falou que não ia, e ali ela foi, né, deserdada, ela foi, né, expulsa do reino ali, louvado seja o nome do Senhor, por causa que desobedeceu o rei. E aí agora vem a história de Esther. Nós vamos, né, mais para frente vamos estar falando isso aí. Não vamos nos ater nisso aqui agora, certo? Mas ela teve uma grande coragem. Ela orou, jejuou por 3 dias, ela falou, agora eu vou.
Se eu morrer, eu morri, porque já estou vendida mesmo para ser morta. Então, se eu for, eu posso morrer. Se eu não for, vamos morrer de qualquer maneira. Então, ela orou, né? Chamou lá as suas moças lá, oraram, todo mundo. Mandou Mardoqueu lá orar com o seu povo lá também. E ela criou essa coragem e foi lá falar com o rei. E foi recebida, né? Você pode ver isso aí lá em Esther, capítulo 4, versículo 8 ao 11. É uma história muito linda, eu amo essa história aí, porque a gente vê história de superação, história de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher ela era muito inteligente, certo? Era perspicaz e sábia como agir, e sabia como agir, né, com sabedoria para alcançar seus objetivos. Então, a gente sabe que lá em Esther 2:15 e Esther 5:1-4, a gente vê ali a sabedoria de Esther, louvado seja o nome do Senhor, e agiu na hora exata, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela era uma pessoa humilde, né? Muito humilde. Apesar da sua posição como rainha, né? Esther não se esqueceu de suas origens, né, humildes e sempre agiu com modéstia. Você pode ver isso lá em Esther, capítulo 2, versículo 15 e Esther, capítulo 4, versículo 8. A gente sabe que ela veio de uma família muito humilde e daí ela tinha essa facilidade de chegar com humildade perante o rei, louvado seja o nome do Senhor, de como dirigir as suas palavras, ou seja, isso no nome de Jesus. É uma pessoa educada, né? É outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela era também fala aqui da sua beleza, era uma pessoa muito bonita, né? A beleza de Esther, irmão, ela era notória, mas sua verdadeira beleza residia em seu caráter virtuoso, né? No coração, ou seja, no nome de Jesus. Esther 2, versículo 7 vai falar sobre isto. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vale a pena ser uma pessoa orgulhosa, pessoa que queira, né, cheia da razão. Não, a pessoa, se ela tem chegado perante o rei lá com bravura, não, ela chegou. Igualmente louvado seja o nome do Senhor, a mulher daquele homem mau de Nabal, né? Ou seja, no nome de Jesus, a Abigail, ela chegou perante Davi. Davi estava indo com os seus homens lá para acabar com a família de Nabal, todos os machos, né? De homem a criança, e matar todo mundo por causa de um danado, um homem que não atendeu um pedido de Davi. Davi tinha cuidado das suas ovelhas lá por muitos anos, não tinha deixado nenhuma se perderem, e agora ele pede pão para comer, pede e tal, e Nabal vai e desfaz de Davi, fala um monte com Davi. Davi foi furioso para matar, mas aquela mulher soube do caso, foi lá e se humilhou, e a mulher foi humilde, trouxe isso no nome de Jesus, daí ela conseguiu vencer a fúria de Davi, e Davi não matou aquele homem. Depois de 10 dias, é claro, ele morreu porque o próprio Deus cuidou disto, ou seja, no nome de Jesus. Então, ela é uma pessoa de caráter virtuoso. Você vai ver lá em Esther, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver aqui agora o terceiro subtópico aqui do tópico 2. Lições que podemos aprender com a história e a vida de Esther. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. No campo ou no palácio, louvado seja o nome do Senhor, Esther, ela foi sempre vitoriosa. Vamos ver aqui algumas lições aqui que podemos tirar com essa história de Esther. Confiar nos planos de Deus. Ela confiou nos planos de Deus, nós devemos também tirar essa lição para nós. Confiar nos planos de Deus. Ele usou a vida da rainha Esther, irmãos, para proteger seu povo. Então nós precisamos confiar naquilo que Deus já planejou para nós e através de nós, independentemente das circunstâncias, né? A nossa dor nos torna mais fortes para enfrentar desafios. Não, ou você pensa que quando você está passando por algum problema, alguma coisa, é para você desistir. Não, é para você ser mais forte, para resistir, né? Para enfrentar os desafios da vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quanto mais nós apanhamos, nós devemos aprender com os erros, aprender a ser forte. Ouça isso no nome de Jesus. Não podemos parar. Temos que persistir. Ouça isso no nome de Jesus. E aprendemos também que tudo acontece no tempo certo, né? Nosso Pai, ele é soberano, e a partir do momento em que deixamos o Espírito Santo direcionar nossas vidas, tudo acontecerá no seu tempo. Assim como vemos na história de Esther, né? Onde Deus preparou tudo nos detalhes, né? Inclusive a hora, lugar e ocasião, tudo foi, Deus já estava planejando tudo certinho. Você vai ver aqui, né,
a história de quando o rei perde o sono, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai ler o livro das crônicas e ele vê que Mardoqueu, que era o primo de Esther, havia livrado a sua vida da morte, porque 2 camaradas lá queriam tirar a vida do rei, e ali ele foi, puxa vida, não foi feito nada com o servo Mardoqueu, e ali foi abençoado. Nós vamos ver mais para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos aprender também, né, viver por algo maior. Ouça isso no nome de Jesus. Ela entendeu aqui, irmãos, que não deveria viver para si. Essa foi a lição que ela aprendeu muito bem. Não deve aprender a viver para si. Mardoqueu mesmo falou para você, olha, você pensa que por você estar aí no palácio, ser esposa do rei, você pensa que você vai escapar? Louvado seja o nome do Senhor. Então ela viu para aí, poxa vida, estou acabada, se eu não for, eu morro. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu for, eu posso morrer, então vamos lá, vamos arriscar. Então ela foi. Ela viu que não deveria viver para si mesma, né? Mas para aquilo que Deus a chamou para fazer. Ela entendeu o propósito de Deus. Nós devemos entender o propósito de Deus, mesmo nos arriscando muitas vezes, mas nós devemos entender e fazer a vontade do Criador, né? Nós, como filhos de Deus, que vivemos de acordo com a sua palavra, nós devemos ser como Esther, corajosos e sábios para agir em favor do povo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Não devemos jamais desistir, mas devemos buscar, louvado seja o nome do Senhor, o nosso objetivo para salvar o povo de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? O inimigo está aí ameaçando, acabando, levando muitas pessoas para a destruição e nós estamos de braços cruzados? Ou nós estamos jejuando, como fez Esther, 3 dias para que Deus possa operar o milagre, para que Deus possa operar maravilhas no meio do povo? E devemos aprender também a buscar a orientação divina. Foi isso que ela fez. Em primeiro lugar, ela buscou a orientação de Deus. Ela orou, ela conversou com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Neste livro, aqui, não fala, né, de Esther, não fala no nome de Deus, mas a gente vê Deus trabalhando poderosamente para salvar seu povo. E ela orou, ela jejuou. Para que ela jejuou? Ela orou a Deus, não fala o nome de Deus nesse livro, porém ela está orando ao Deus dos céus. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos buscar então orientação divina. Antes de qualquer decisão, Esther, ela pedia orientação a Deus, né, pois queria agradá-lo. Por isso, nosso papel é agir com sabedoria nos caminhos que serão enfrentados. Ouça isso no nome de Jesus. Assim como Esther fez, nós devemos fazer também, né? Assim como ela se preparou na oração, no jejum, nós devemos também nos preparar para qualquer batalha que havemos de enfrentar lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela acreditou no poder da oração. Você também pode tirar esta lição aprendendo também, louvado seja o nome do Senhor, a crer no poder da oração. Tem pessoas que fazem uma oração e daqui a pouco sai dali duvidoso, sai dali todo, né? Não, tem que sair crendo que Deus ouviu a sua oração, que Deus Deus não é surdo, como diz lá em Isaías, que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Então nós temos que crer que a nossa oração ela é atendida. Você lembra da história de Ana, né? Mulher de Elcana, a mãe de Samuel, quando ela estava orando lá no templo, ele falou assim, mulher, você está bêbada uma hora dessa, da manhã? Ela disse, não, eu não estou bêbada, estou derramando a minha alma, está angustiada. Ela estava orando, e a Bíblia diz que quando ela se levantou da oração, ela já saiu satisfeita, saiu alegre, porque ela acreditou na oração, no pedido que ela estava fazendo a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos também crer no poder da oração, né? E este teve humildade de pedir oração à nação judaica. Foi que fez ali o Mardoqueu. Ele pediu oração à nação judaica. Mesmo sendo rainha e possuindo recursos, ela preferiu solicitar auxílio ao povo de Deus. Certo? Então ela pediu para que Mardoqueu orasse e ela também pediu auxílio à nação judaica para que orassem a Deus, pedindo auxílio de Deus pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Será que nós estamos falhando nessa parte aí, nessas lições aqui que a gente poderia estar tirando para nossas vidas? Ou o que será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fracassando? Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui, amados irmãos, para o terceiro tópico rapidinho. Louvado seja Deus. A hora já se passaram, mas vamos concluir aqui
É pequenininho esse tópico, nós vamos estar aqui rapidinho comentando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vai falar sobre mulheres de Deus como protagonista da história. O protagonismo feminino. O que é feminilidade? Feminilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a feminilidade é um comportamento projetado e criado por Deus. Um presente dado pelo Senhor à humanidade e que não consiste somente em se cuidar ou se vestir, se vestir-se adequadamente, não. É bem mais que isso. Feminilidade é um conjunto de atitudes e comportamentos, certo? É um estilo de vida pelo qual a família e a sociedade experimentam doçura, amabilidade, afetividade, beleza e outros atributos mais, certo? Ouça isso no nome de Jesus. Gosto muito daquele, o John Piper, né? John Piper, de forma fantástica, ele definiu que a expressão feminilidade, né? No coração da feminilidade madura está uma libertadora, né? Disposição de ratificar, receber e nutrir forças e liderança de homens, né? Homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher, né? Essa é uma palavra de John Piper. Ouça isso no nome de Jesus. Desembrulhando aqui, vamos lá. No coração, o que se trata aqui no coração? Essas palavras indicam que a definição de feminilidade não é exaustiva, não. Há mais sobre a feminilidade do que contém esta definição. Entretanto, irmãos, ela se aproxima bastante do significado da verdadeira feminilidade, mesmo que haja um mistério a respeito da existência, né, complementar do homem e da mulher que jamais esgotaremos, né? Esgotaremos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, feminilidade madura. O adjetivo madura sugere que há distorções aí na feminilidade. Ao falarmos de feminilidade, portanto, devemos fazer distinções cuidadosas entre as distorções do pecado e o desígnio aí original de Deus. A feminilidade, por exemplo, madura, refere-se ao que refere-se não ao que o pecado fez, né, da feminilidade ou que a opinião popular faz dela, né? Mas ao que Deus desejou, louvado seja o nome do Senhor, que ela fosse no seu melhor. E terceiro lugar, uma libertadora disposição. Vamos ver aqui. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição. Essas são palavras também do John Piper, né? Focaliza a feminilidade madura como uma disposição em vez de um conjunto de comportamentos e papéis. Isso ocorre porque a feminilidade madura se expressará de muitas formas diferentes dependendo da situação. Por exemplo, a submissão, né, de uma esposa assume diferentes formas dependendo da qualidade da liderança do marido. Ela deve possuir uma disposição para ceder à autoridade do marido e uma inclinação para para seguir ali sua liderança, certo? Importa aí destacar o seguinte: veja só, isso aqui é importante, nenhuma submissão de um ser humano a outra é absoluta, né? Nenhuma submissão de um ser humano, louvado seja o Senhor, a outra é absoluta. O marido, por exemplo, não substitui Cristo como autoridade suprema da mulher, né? Ela nunca deve seguir a liderança do marido se isso a conduzir ao pecado ou à destruição da imagem de Deus nela, certo? Porque tem marido que, vou te falar, né? Ele é contra Cristo e quer que a mulher seja também. Isso aí a mulher não vai obedecer, certo? Então, no caso de abuso ou agressão de qualquer natureza, por exemplo, uma mulher pode ter um espírito de submissão, de uma disposição para submeter-se, até mesmo quando precisa posicionar-se ao lado de Cristo, ok? Contra a vontade pecaminosa de seu marido, ok? Se ele quer que você faça algo que vai denigrir, que vai ferir
a imagem de Cristo, ela não deve obedecer, porque ela vai estar, ouça isso no nome de Jesus, pecando contra o Senhor. Então ela pode mostrar por sua atitude e comportamento que não está resistindo à vontade de seu marido, mas sim desejando que ele abandone o pecado e a lidere com justiça e retidão para que possa honrá-lo novamente como cabeça de uma relação harmoniosa. Certo? Então, deve-se tomar muito cuidado com isso aí. Porque não é porque o marido é o cabeça, ela vai ter que fazer de tudo sabendo que ela está desobedecendo a Cristo. Não, de forma nenhuma. Aí Deus pode ter com um sujeito desse, levando ele, fazendo alguma coisa, porque não dá ela largar a Cristo por obediência ao seu marido. Aí assim, a Bíblia diz que é melhor separar, né? Quando os dois, um serve a Cristo e o outro não serve, mas concorda que ela siga, louvado seja o nome do Senhor, então não deixe. Mas se ele está fazendo com que ela não sirva a Cristo, então nesse caso é melhor separar. Ouça isso no nome de Jesus. É o que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 7. Ok? E quarto, de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos. Veja, de homens dignos. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir forças e liderança de homens dignos, certo? A força de liderança de homens dignos mencionada aqui se refere à responsabilidade da masculinidade madura de liderar, prover e proteger. Veja só, observe aqui as três palavras que descrevem a resposta de uma mulher, a força e a liderança de homens dignos. Ratificar, receber e nutrir. Ratificar. Ratificar significa que mulheres maduras aprovam o aspecto completamente, né, completar masculino, né, masculino, feminino, e descrevem aqui homens lideram com espírito servil de Cristo, enquanto mulheres se submetem em amor a Cristo. E receber significa que a feminilidade madura sente-se natural e alegre ao aceitar a força e a liderança de homens dignos. Uma mulher madura fica contente quando um homem, né, respeitoso e atencioso, servil e amoroso, oferece iniciativas aí apropriadas em seu relacionamento. Ela não quer inverter esses papéis. Ela se alegra quando ele não é passivo, né, mas ativamente amoroso e servil. Ela se sente enriquecida, honrada e livre pela força, atenção e liderança oferecida por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é bem melhor, sim, quando ele é uma pessoa, né, louvado seja o nome do Senhor, que ofereça essa segurança para ela? Ouça isso no nome de Jesus. E nutrir, né? Falando aqui sobre o papel do homem, nutrir significa que uma mulher madura sente uma responsabilidade não apenas de receber, mas de fortalecer as fontes da masculinidade, e ela deverá ser companheira dele, como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, né, afirma uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Há contribuições que as mulheres trazem a um relacionamento que os homens não têm. Né? Os homens não têm condições de trazer. Mulheres maduras oferecem observações que tornam os homens mais fortes e sábios e que tornam aí o relacionamento, né, mais rico. E em quinto lugar, temos aqui através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber, nutrir, né, força e liderança de homens dignos através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. A feminilidade, irmãos, madura não se expressa, né, da forma em todos os seus relacionamentos, como os homens, né? Uma mulher casada, por exemplo, não recebe bem de outros homens, nem deverá receber o mesmo tipo de liderança que recebe de seu marido, mas ela deve ratificar, receber e nutrir a força e a liderança de homens, né, de alguma forma em todos os seus relacionamentos,
com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, aqui desse tópico 3, cumprindo os papéis. O que é feminismo? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, de acordo com o dicionarista Antônio Hawes, feminismo é definido como doutrina que preconiza o apropriamento e ampliação dos direitos das mulheres na sociedade. Movimento que milita neste sentido, teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o acréscimo aqui que nós colocamos. Entretanto, o que o dicionário não contempla, conforme apontado pelo pastor, Batista em seu livro, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Você pode ver nesse livro aí, vai contar essa história aí desse pastor aí. Louvado seja o nome do Senhor. O que é movimento feminista? É uma ideologia de busca, que busca desconstruir os valores bíblicos, simplesmente. Nesse contexto, o modelo de família bíblico é tratado como opressor do homem em relação à mulher. A visão maximalista, adotada aqui pelo movimento feminista, envolve a desconstrução da família patriarcal, por exemplo, a promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio, Tudo isso aí. Então, eles desconstroem aí a família patriarcal, promovendo aí a liberdade sexual e a dissolução do matrimônio, quer dizer, pode dissolver. E a Bíblia diz que o casamento é insolúvel. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa maneira, irmão, ratifica-se que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora do homem e enaltece aí a lascívia. Além disso, o movimento engaja-se aqui numa luta de gênero contra os homens. A feminista é isso aí. Elas querem desconstruir, traz a ideia aí para que a mulher desconstrua tudo isso aí. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a perspectiva bíblica diverge radicalmente dessa ideologia. Essa ideologia satânica e destrutiva. A visão bíblica é o seguinte: homens e mulheres são iguais diante de Deus, detentores da mesma importância e dignidade aos olhos do Criador. As Escrituras ensinam que Deus criou tanto o homem como a mulher, a sua imagem, dando a ambos domínio sobre a terra. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. E também concedendo-lhes a mesma capacidade intelectuais e espirituais, tanto a um como ao outro. Apesar de serem iguais diante de Deus, homens e mulheres possuem papéis diferentes. Ouça isso em nome de Jesus. Igualdade e identidade não devem ser confundidas, embora tenhamos igualdades, Somos diferentes uns dos outros e nos complementamos por meio das qualidades distintas de nossa sexualidade, tanto psicológicas quanto fisiológicas. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Gênesis 2:18 deixa bem claro isso. Então, as mulheres devem ser honradas e tratadas com dignidade. O propósito de Deus nas Escrituras, irmãos, é que a mulher seja tratada com dignidade. Ninguém valorizou mais a mulher do que Jesus. Ao encontrar a mulher pecadora, ele demonstrou compaixão e misericórdia. Você vai ver isso lá em João capítulo 20, versículo 15, certo? Ao encontrar a viúva de Naim também, ele compartilhou a sua dor. Ouça isso no nome de Jesus, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, para ler. E ao conhecer a mulher samaritana também, concedeu-lhe dignidade, perdão e vida. João capítulo 4, versículo 5 ao versículo 29, vai contar essa história da mulher samaritana. Ao lidar também com Marta e Maria, ele viu nelas amigas e discípulas. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. E ao deparar com a mulher adúltera, olha quantas compaixão, quantas misericórdia que Deus tem das mulheres, E a deparar aí também com a mulher adúltera, João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Ouça isso no nome de Jesus. Você conhece a história de levar a mulher adúltera, querendo que ela fosse apedrejada, e Jesus teve misericórdia dela e perdoou.
Ele falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele concedeu-lhe perdão. E ao relacionar com a sua mãe, cuidava dela e a protegia. Jesus fazia isso aí para sua mãe. João capítulo 19, versículo 26 ao 28. Além disso, quando ressuscitou dentre os mortos, foi às mulheres que inicialmente ele apareceu. João capítulo 20, versículo 11 ao 14. Ou seja, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico. Vamos lá, correndo. Percebeu que eu não estou lendo, né? Estou só comentando porque o tempo já se foi. Vamos falar aqui sobre a educação familiar. A mulher que faz a diferença. Vamos ver. Ruth e Esther não precisavam adotar papéis masculinos para serem reconhecidas em suas épocas e na história da igreja. Elas conquistaram destaques sendo esposas sábias e mães dedicadas, né? Dentro dos limites da feminilidade, essas mulheres se tornaram exemplos de fé, fidelidade, humanidade, amor, coragem e sabedoria para todos os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, conforme o livro de Provérbios, as características da mulher que faz a diferença. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogiam, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Vejam só, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Veja só, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Provérbios 31, versículo 28 ao 31. Mulher virtuosa investiu no marido, nos filhos e no próximo, e agora estava recebendo efusivos elogios. 4 elogios são destacados aqui. Primeiro elogio, o elogio do marido. Ele olha nos olhos da esposa, e diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O amor deleita-se em promover a pessoa amada. Essa mulher semeou amor e agora está colhendo os frutos de sua semeadura. O bem que ela fez ao marido está agora retornando sobre sua própria cabeça. E segundo, o elogio dos filhos. Estes a chamam ditosa porque ela ensinou os filhos com sabedoria e bondade, e agora recebe o retorno do seu investimento, porque não amou mais um filho do que o outro, não. Todos estão unidos para enaltecer a mãe como uma mulher feliz. Terceiro, o elogio a Deus, né? A mulher virtuosa é conhecida na terra e no céu. Sua vida é aprovada, irmãos, pelas pessoas e também por Deus. Apesar de seus refinados dotes administrativos, ela é enaltecida por Deus por causa do seu coração humilde. E o quarto elogio? O quarto elogio das suas obras. A mulher virtuosa fazia muitas obras de bondades sem alarde, né? Mas o reconhecimento de suas obras foi público. Então ela fazia as coisas secretamente, mas os elogios das suas obras foram públicos. O que ela fazia em secreto era agora proclamados dos terraços, porque ela abençoava com generosidade os necessitados, certo? E agora suas obras resplandeciam como luz no topo de uma montanha por todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ainda aqui na conclusão, irmãos, dê aqui rapidinho a conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm os seus nomes registrados na história, como a história de Ruth, que nós acabamos de estudar aqui, e de Esther. Outras, como a mulher de Noé, né, vivem a vida toda no anonimato, louvado seja o nome do Senhor, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel? Né? Uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera, né? Fazendo ali a sua arca. Então, no reino de Deus, seja um homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração, como diz lá em Samuel, capítulo 16, versículo 7, e 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se for sincero, irmão, Deus recompensa, ouça isso no nome de Jesus.
Este subsídio aqui tem a pretensão de fornecer apenas informações introdutórias, né? Os detalhes dos livros de Ruth e Esther serão desenvolvidos nas próximas aulas. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aí trazendo mais uma aula, né, que vai ser a segunda aula. Isso aqui foi só um subsídio introdutório, né, com as informações aqui, mas nós voltaremos aí a próxima semana com a lição 2, o livro de Ruth. Vamos estar estudando aí juntamente com vocês o livro de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. E até a próxima. Se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos de volta aí, trazendo aí o estudo do livro de Ruth. Fica atento aí, louvado seja o nome do Senhor, a mais uma aula que em breve nós estaremos aqui, lançando aqui nesse canal Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará. Forte abraço a todos, e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.